Olá pessoal do P5, aqui é a professora Isabelle, espero que vocês estejam todos bem. E essa é uma aula da terceira unidade, que inclusive é a minha única aula da prótese fixa da terceira unidade e também será a minha última aula da prótese fixa na terceira unidade. E é sobre moldagem e modelo de trabalho, mais especificamente os procedimentos da prótese fixa. Introduzindo, a moldagem e o vazamento do molde para a obtenção do modelo de trabalho são etapas clínicas e laboratoriais também, que são decisivas para o tratamento de sucesso na prótese fixa. Então, para a gente revisar alguns conceitos que vocês já viram anteriormente, acredito, em materiais dentários, né? Sobre os conceitos do que é moldagem, do que é molde e do que é modelo, porque são termos que muita gente ainda confunde, certo? Então é importante a gente saber utilizar o termo certo para a situação correta. A moldagem é definida como um conjunto de procedimentos clínicos, né, que vão ser utilizados para a reprodução negativa dos preparos dentários ou dos dentes e suas regiões adjacentes, por meio de materiais de moldagem adequados. Então, a moldagem vai ser esse procedimento clínico que é o cirurgião dentista que executa, que vai obter um molde, tá? Vai obter a reprodução negativa. Então, esse molde nada mais é do que esse resultado da moldagem, essa reprodução negativa dos preparos ou dos dentes das regiões adjacentes. E quando a gente faz o vazamento em gesso do molde, a gente tem a reprodução positiva dos dentes, dos preparos e das regiões adjacentes, certo? Então é interessante a gente não confundir, não chamar isso aqui nunca de molde, tá? Essa parte que é reprodução positiva, tanto de dentes como de preparos, a gente chama de modelo. Modelo é a reprodução positiva. O molde é o resultado da moldagem, que tem a reprodução negativa dos dentes e dos preparos. Então, com o surgimento de novos materiais de moldagem e também com a melhoria das propriedades, ficou mais fácil a obtenção, né, de moldagens no menor tempo de trabalho, apresentando melhores características, melhores propriedades. Isso sempre aliado a uma habilidade técnica do profissional. Então, melhores materiais com habilidade técnica do profissional levam à redução do tempo de trabalho. E se for executado na sequência, na técnica correta, os modelos obtidos vão ter uma grande fidelidade e reprodução dos detalhes. Tem alguns fatores que podem afetar a qualidade da moldagem em prótese fixa, né? Além do material, é muito importante a execução correta da moldagem e vai depender de alguns requisitos, alguns fatores. Primeiro seria a forma do preparo. Então, esse preparo, por exemplo, para coroa total, para faceta, vou citar o exemplo do preparo para coroa total, que foi o que vocês fizeram já em laboratório de prótese fixa. Então, é importante que tenha uma forma, né, desse preparo adequada. O término cervical, vocês lembram bem, né, o que é esse termo aqui? Esse término cervical precisa ser nítido, precisa ser evidente, precisa ser bem delimitado. Precisa haver uma saúde gengival. Esse tecido gengival precisa estar saudável, sem inflamações, sem doenças periodontais. E para a gente ter uma boa qualidade na moldagem em prótese fixa, a gente precisa realizar uma técnica que se chama técnica de afastamento ou retração gengival, que a gente vai ver bastante mais para frente. Então, aqui a gente tem, nessas duas imagens, né, a vista por vestibular e por oclusal, mostrando a nitidez do término cervical. Principalmente aqui na oclusal a gente consegue ver todo o contorno do término cervical, dos dois dentes que estão preparados para receber uma coroa total.
a gente vê a saúde do tecido gengival, certo? É um tecido que provavelmente não vai apresentar sangramento. Então, são fatores que a gente deve observar antes de fazer a moldagem. Esse dente está preparado no formato adequado? Eu estou conseguindo visualizar todo o término cervical? A gengiva está saudável? Se esses fatores forem preenchidos, se esses requisitos forem alcançados, a gente vai seguir para o afastamento gengival e posteriormente para a moldagem. Esse primeiro passo aqui, por exemplo, foi o que vocês fizeram em laboratório, né, nas nossas práticas no começo do semestre. Então, vocês sabem que quando a gente faz esse preparo, a gente precisa fazer a moldagem, vazar o modelo e mandar para o laboratório, porque é o técnico em prótese que vai confeccionar a coroa total que a gente vai cimentar definitivamente aqui. Enquanto esse processo de laboratório está sendo feito, esses preparos de dentes estão com a coroa provisória, que também vocês já tiveram aula, e a gente vai ter a prática de confecção de coroas provisórias. Vocês estudaram também na disciplina de materiais dentários os materiais de moldagem, materiais para vazamento de modelo. E nessa aula da prótese fixa, a gente vai fazer apenas uma revisão, tá? A gente não vai ver características de manipulação, nem muito mais aprofundado as propriedades, tá? Então, a gente vai revisar só o que interessa para a prótese fixa e citar só os materiais que são indicados para moldagem em prótese fixa. Porque, por exemplo, um material de moldagem que vocês provavelmente utilizaram, praticaram bastante, foi o alginato. E quando a gente precisa efetuar uma moldagem para prótese fixa, a gente não indica o alginato, porque ele não vai apresentar resultados tão detalhados para um preparo de dente, por exemplo. A fidelidade dos detalhes no molde em alginato não é tão bom como nesses outros materiais que a gente vai revisar agora. Para iniciar, tem algumas características que esses materiais de moldagem precisam ter. Sempre é difícil um só material ter todas essas características, todas essas vantagens, tá? Às vezes falta uma ou outra, mas é interessante que ele tenha a maioria dessas características. Ele precisa ser atóxico, né, para evitar reações inflamatórias na mucosa durante o procedimento da moldagem. É interessante que ele tenha uma cor mais chamativa, né, que ele seja colorido, para facilitar a identificação dos detalhes dentro do molde. Precisa ter um tempo de trabalho satisfatório, né, ter um tempo que a gente possa manipular, inserir na moldeira, inserir na boca do paciente sem tanta pressa. Precisa ter uma consistência adequada e suficiente, né? E suficiente para a gente reproduzir fielmente esses detalhes, até mesmo em 25 micrômetros. Então, essa é uma característica que a maioria desses materiais para moldagem já apresenta. Então, esses 4 materiais que a gente vai citar aqui, ele apresenta bem essa característica de reproduzir detalhes em até 25 micrômetros. É indicado que ele não se deforme, né, ao ser removido da boca, no momento que a gente vai retirar a moldeira da boca. Que ele apresenta uma estabilidade dimensional diante das variações de umidade e de temperatura. Então, essa aqui é uma característica que é muito importante. Então, a gente vai ver que tem uns materiais que apresentam melhor estabilidade dimensional que outros, certo? Porque todos os materiais vão sofrer um pouco de contração após a polimerização. Então, é interessante que a gente tenha cuidado também no ambiente, para não deixar, dependendo do material, ele úmido demais ou ressecado demais. É adequado que ele não tenha cheiro forte, que ele não tenha um gosto forte exagerado, que eles tenham adesão à moldeira, enquanto a gente vai fazer o procedimento da moldagem, que ele seja compatível com o material que vai gerar o modelo, no caso, que seja um material de moldagem compatível com o gesso, que a gente vai vazar, que não apresente distorção durante o vazamento do molde
e que seja passível de desinfecção. Porque antes da gente fazer o vazamento em gesso, a gente precisa desinfectar esse molde. Então, a maioria dos materiais de moldagem disponíveis no mercado apresenta propriedades físicas e químicas adequadas para reproduzir os detalhes necessários dos dentes preparados para uma confecção de prótese bem adaptada. No entanto, a escolha deve ser feita levando em consideração algumas coisas. Uma das principais vai ser a relação custo-benefício. A gente vai comentar um pouco que tem materiais que são muito mais caros que outros. E será que essas vantagens que esses materiais mais caros têm realmente valem a pena para o seu uso? Então, a preferência, né, do profissional, do cirurgião dentista, por um determinado material, uma determinada técnica. Então, isso é muito importante. Não só se deter a questão de marca de material, mas também a familiaridade que esse profissional tem em utilizar aquele material e aquela técnica. Isso é tão mais importante do que ele estar utilizando materiais de ponta, muito caro, que ele não consegue executar bem a técnica. E utilizar uma técnica para o afastamento gengival. Sempre a gente vai precisar realizar esse afastamento gengival, porque a gente está fazendo uma moldagem em prótese fixa. Então, a gente precisa que aquele término cervical, que está bem a nível subgengival, esteja exposto. Então, para ele ficar exposto, a gente precisa utilizar uma técnica para afastar, para retrair essa gengiva. Os principais materiais indicados para moldagem em prótese fixa são esses 4. Polissulfeto, poliéter, silicona de condensação e silicona de adição. Então, a gente vai fazer só uma breve revisão dessas características dos 4 materiais, pois é um assunto que vocês já viram nos períodos passados em materiais dentários. O polissulfeto, ele pode ser chamado também de mercaptana. Ele tem uma pasta que é base e uma pasta catalisadora. Então, a gente faz a manipulação das duas pastas. Quando é manipulado, é inserido em moldeira e é levado à boca. O polissulfeto tem essas características aqui. Então, a gente vai ver em todos os 4 materiais características em relação à estabilidade dimensional, deformação após a presa, tempo de vazamento, reprodução de detalhes, resistência ao rasgamento, tempo de trabalho, facilidade de uso, facilidade de remoção, odor, esterilização e custo. Então, o polissulfeto, né, ele tem como desvantagem, por exemplo, deformação após a presa. Ele se deforma muito após a sua presa, após a sua polimerização. Isso é uma desvantagem. O tempo de vazamento dele é um pouco curto, então tem até 1 hora para o gesso ser vazado sobre esse molde de polissulfeto. A estabilidade dimensional dele também não é das melhores, é regular, mas reproduz bem os detalhes. Também como vantagem, tem essa resistência ao rasgamento, uma resistência alta, e o tempo de trabalho dele é longo. Então, eu não preciso ter uma pressa, me desesperar ao manipular esse material, ao inserir na moldeira e ao colocar em boca, porque o tempo de trabalho dele é longo. A facilidade de uso é regular, facilidade de remoção também é boa, sendo que como desvantagem, ele tem o odor, que é muito ruim, porque na sua composição tem um enxofre. Então, é um material que tem um odor bem ruim. No entanto, como vantagem, tem seu custo, que é baixo. Então, é um material fácil de adquirir em relação ao custo. Passando agora para o poliéter. Ele é encontrado comercialmente nesses formatos de bisnaga. Também tem uma pasta base e uma pasta catalisadora, que precisam ser misturadas, manipuladas, para serem inseridas na moldeira e levadas à boca. As características dele, do poliéter, como vantagens. A estabilidade dimensional é muito boa. Então, é um material que tem uma baixa deformação. Se vocês prestarem atenção, essas duas primeiras
características, elas são bem relacionadas. Se um material tem boa estabilidade dimensional, quer dizer que ele não tem uma contração tão alterada, não tem uma contração grande. Então, a deformação dele vai ser pequena. Se ele tem uma boa estabilidade dimensional, ele deforma pouco, certo? Sempre tem costuma ter essa relação. O tempo dele de vazamento é longo, né? Então, o gesso pode ser vazado em até 7 dias, se esse molde, né, na moldeira for mantido seco. Então, tem que ter aquele cuidado para não estar exposto à umidade. E a reprodução de detalhes dele é excelente. Então, a gente vê aqui que tem características muito boas desse material. Resistência ao rasgamento média, tempo de trabalho pode ser até médio. Boa facilidade de uso. Não é tão fácil a remoção, né, durante a moldagem, quando vai ser removida a moldeira da boca. Odor regular. A desvantagem dele, aqui a gente percebe que seria basicamente a única desvantagem, é que o custo dele é bastante alto. A silicona de condensação, ela é encontrada comercialmente em massa pesada ou massa densa, que vem num pote maior, e a parte fluida, que a gente chama de massa fluida ou leve. Então, para utilizar tanto a densa, pesada, quanto a leve, a gente precisa manipular com o catalisador. Então, essa densa a gente utiliza com o catalisador e a fluida a gente também utiliza com o catalisador. As características da silicona de condensação. Então, tem algumas desvantagens, né? Porque ela tem uma deformação grande após a presa, né? Essa estabilidade dimensional dela não é tão grande, então isso quer dizer que ela deforma após a presa. E quando a gente faz a moldagem, a gente precisa vazar o gesso imediatamente. Então, o tempo de vazamento dela, da silicona, é curtíssimo, a gente precisa vazar imediatamente. A reprodução de detalhes é boa, não é excelente como o poliéter, mas é boa. A resistência ao rasgamento é baixa, então a gente vai ver nas siliconas, tanto a de condensação como a de adição, que essa característica de resistência de rasgamento é sempre baixa porque é um material mais borrachoide. Então, ele tem uma facilidade de ser rasgado. Opa, voltando aqui. Continuando. Facilidade de uso, é bastante fácil. Então, vocês vão ver que as siliconas são muito fáceis de serem usadas. Fácil de ser removida da boca. O gosto é bom, o odor é bom. E o custo dessa silicona de condensação é um custo acessível, da silicona de condensação. Então, alguns aspectos, né, de desvantagens desse material, desse tipo de silicona, como a baixa resistência ao rasgamento, maior deformação, né, isso levou a uma preferência maior do outro tipo de silicona, que é o que a gente vai ver em seguida, que é a silicona de adição.